dos alunos da primeira turma. Então, a gente está muito feliz, né, de ver que o nosso curso está caminhando, que os nossos alunos estão aí apresentando seus trabalhos com qualidade, de forma brilhante. Então, eu já de antemão parabenizo a Tatiana e a Luciana pelo trabalho realizado. Agradeço à professora Maria João pela parceria, né, na construção desse processo, desse trabalho que vai ser apresentado aqui. Essa parceria com colegas é fundamental para o nosso curso, para a consolidação e para a criação de efetivas parcerias de trabalho, que eu acho que é isso que a gente tem buscado, não só para o programa, mas também como possibilidades para os nossos alunos, né? Tanto daqui quanto das outras instituições e dos outros países. Então, eu agradeço de antemão a sua colaboração aqui, que certamente contribuiu muito. Quero agradecer também à banca por estar aqui presente, né, e colaborando conosco. A participação da banca nesse momento é fundamental para, como é que eu digo, qualificar ainda mais os trabalhos que estão sendo realizados, né, e qualificar ainda mais a produção de conhecimento, que é o que a gente espera poder fazer aqui. Então, eu desejo a vocês um excelente momento. Tatiana, sucesso, né, e Luciana também, sucesso para vocês. Eu peço desculpas, eu não vou ficar o tempo todo, mas eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial para todos. Né? Muito obrigada e um bom dia, excelente trabalho. Obrigada, Adriana. Eu vou, né, só fazer pequenos enunciados aqui para começar esse dia, né? Então, é com grande satisfação que inicia essa sessão, né, de defesa da dissertação da aluna Tatiana Tironi, que irá apresentar o trabalho intitulado Traçados de Vida de Jovens em Privação de Liberdade em Minas Gerais. Gostaria, primeiramente, de agradecer a professora Maria João Leotti, da Universidade de Nova Lisboa, que foi co-orientadora do trabalho, e também a disponibilidade da banca de contribuir com esse momento de conclusão da dissertação. As professoras Andréia, que está, né, eu imagino, em vias de nos presentear aí, com a colaboração, a professora Mônica Palácios, também, né, uma possibilidade muito bacana da presença dela aí, contribuindo com esse debate, a professora Adriana Drummond e Simone, que também estão na banca como suplentes e que eu tenho certeza, né, que com uma leitura muito criteriosa vai nos ajudar a aprimorar todo esse trabalho. Esse momento é tão atípico, né, que vivemos, que já completa 2 anos, né, advindo com a pandemia. E aí eu ressalto que, apesar de ter sido uma das situações mais dramáticas, né, que a gente tem vivido, e mundialmente falando, trouxe algumas, né, várias mudanças para o nosso cotidiano, mas dentre poucas que posso destacar como possibilidade, foi essa, né, de transformar os espaços físicos por meio das tecnologias digitais, que nos permitiu transpor limites antes continentais e nos aproximar de pessoas mundo afora. Um exemplo disso foi a forma como esse trabalho foi conduzido. Não tivemos nenhum momento presencial, infelizmente, né, porque a vontade é essa de estar junto, e de estar junto agora também presencialmente, mas nós tivemos uma participação, né, da professora Maria Leotti, tão parceira e presente, mesmo estando em Portugal, né, sem nunca termos nos apresentado pessoalmente. E a professora Mônica Palácio, com a qual tive o primeiro contato em 2020, um evento também virtual, e agora sendo colaboradora dessa mesa, e nossa vizinha chilena. Então, agradeço também a presença, né, de todos e todas aí, que vieram para prestigiar a Tatiana, familiares, colegas, amigos, né, que estão aí para nos prestigiar, e especialmente esse momento da Tatiana. E só para como é que nós vamos organizar, né, essa defesa, então a Tatiana vai ter 30 minutos para apresentar o trabalho, e depois cada membro da banca terá também 30 minutos para iniciar, né, para fazer suas arguições e os seus comentários. Eu acho interessante, assim que acabar uma professora da banca de acabar a sua arguição, acho que é importante, né, a Tatiana já se posicionar, acho que é mais fácil, assim, nessa dinâmica. No final, então, de cada arguição, a aluna terá esse tempo para resposta.
Vamos então iniciar, né, a apresentação. Tatiana, te desejo todo sucesso, né, tranquilidade. Esse trabalho é seu, né, e foi construído com muita dedicação e empenho, né? Então, um beijo e vamos que vamos. Obrigada, Luciana. Primeiro, queria agradecer também, eu acho que a todas as professoras que participaram, né, desse processo, que contribuíram com o meu trabalho, né, em especial a Luciana, né, e a Maria, e agradeço também a participação da banca, né, agradeço a presença da Mônica, né, então, vamos lá. Para mim é uma honra vocês estarem aqui, viu? Vou compartilhar aqui minha apresentação. Então, o meu estudo foi feito no programa de mestrado dos estudos da ocupação, né, do UFMG. O título do meu trabalho é Traçados de Vida de Jovens Privadas de Liberdade no Estado de Minas Gerais. A linha de pesquisa foi Ocupação, Políticas Públicas e Inclusão Social, com a orientação da doutora Luciana Assis, do UFMG, e a orientação da doutora Maria João Leote Carvalho, de Lisboa. Então, esse estudo ele se detém na análise do cotidiano de jovens do gênero feminino diante do cumprimento da medida socioeducativa de internação no estado de Minas Gerais. Ao considerar uma teoria crítica feminista, é preciso desnaturalizar os estereótipos da mulher e observar o envolvimento juvenil feminino com a criminalidade através de uma perspectiva abrangente, considerando a construção cultural de gênero dentro das sociedades patriarcais. E para isso é importante observar o cotidiano dessas jovens. Esse estudo, ele se justifica em função do crescimento dessa população, né, que, embora a população masculina no sistema de justiça juvenil seja muito maior, há um aumento da inserção da mulher na criminalidade, e aí um crescimento da população feminina privada de liberdade. E esse crescimento é muito maior no público feminino do que na população masculina. E isso acontece tanto no Brasil quanto internacionalmente. Além disso, a visão androcêntrica, patriarcal da criminalidade, acredita que a participação feminina ela pode ser explicada e intervencionada da mesma forma que a masculina. E isso faz com que as especificidades do gênero sejam desconsideradas, né? E essa visão ela leva uma invisibilidade desse fenômeno, de acordo com diversos autores aqui mencionados. Então, o objetivo desse estudo foi compreender como as jovens em cumprimento de medida socioeducativa de privação de liberdade representam e constroem o gênero feminino nas suas experiências do cotidiano, a partir das suas práticas e vivências, inclusive as práticas infracionais, em fase anterior à sua entrada na instituição socioeducativa. Os conceitos norteadores desse estudo foram o conceito de juventude, de interseccionalidade e de infracionalidade. Para o conceito de juventude, eu adotei a teoria da juventude pós-crítica, sob a vertente da modernidade tardia, ou segunda modernidade, de acordo com o grupo 2016. E conforme Pais e Dairel, a juventude é entendida como fenômeno social influenciado pelo meio social concreto no qual o indivíduo está imerso e pela qualidade das trocas que esse proporciona. Os autores fazem essa noção de juventude no plural, ressaltando a diversidade dos modos de ser jovem. Então, assim compreendida, é necessário articular a noção de juventude à de sujeito social, da e do jovem enquanto um ator social. Eu utilizei a interseccionalidade
por ela permitir considerar a sobreposição de raça, classe, gênero, faixa etária e outras, né, outras categorias na análise de um fenômeno. E nessa vertente eu segui a concepção dos feminismos enquanto plurais, e a compreensão do gênero nesse estudo se pauta na teoria feminista negra da interseccionalidade. Então, de acordo com a Arruda, Silvia Menezes, 2020, a interseccionalidade ela se constitui a partir de uma visão crítica sobre o conceito de gênero, em conjunto com uma proposta de ampliação dos direitos às diversidades, as diferenças e as diversidades de grupos minoritários, reivindicados pelos movimentos feministas, LGBTQIA+, movimentos negros, entre outros. Com relação ao conceito de infracionalidade, esse estudo considerou uma perspectiva de entendimento multidimensional desse fenômeno, com uma abordagem sociológica que considera as condições estruturais, macrosociais, e as condições relacionais e pessoais, que são as microsociais, e que se relacionam, né, à infracionalidade, conforme Pereira et al., 2015. Esse mesmo autor aponta que o cometimento de um ato infracional, ele não pode ser explicado pela presença isolada de um fator adverso ou de risco, mas por meio de uma complexa cadeia de eventos que impactam na trajetória de vida da jovem ou do jovem. Apresentando um pouco o sistema socioeducativo no Brasil, as principais leis que regem o sistema, né, no nosso país são o ECA, que é de 1990, e o SINASE, que é de 2012. A população feminina privada de liberdade, ela representa apenas 4%, né, dessa população no nosso país, que é uma porcentagem muito aproximada com a porcentagem internacional. Em Minas, a SUASE é o órgão responsável pela execução das medidas de restrição e privação de liberdade. Nós temos 39 unidades masculinas e 2 que atendem a população feminina, uma de semi-liberdade e outra de internação. E o Centro Socioeducativo São Jerônimo é a única unidade mineira de privação de liberdade que atende a população feminina. Ela é uma unidade que é considerada mista porque ela atende também a população transgênero, tanto homens como mulheres transgênero. E essa é a unidade, né, onde foi feito o estudo. No que se refere à metodologia, o desenho do estudo utilizado foi qualitativo exploratório através da história oral. A população estudada foram jovens em cumprimento de internação no São Jerônimo. A coleta de dados aconteceu entre outubro e novembro de 2020, com 12 jovens que estavam presentes na unidade, já que a unidade estava esvaziada em função da Covid-19, então eu entrevistei todas elas. Foi eu mesma, né, a entrevistadora. As entrevistas aconteceram na própria unidade, em sala reservada, né, que eram as salas de atendimento, e as portas tinham um visor de acrílico pequeno, e os agentes acompanhavam visualmente a distância, né, conforme as regras de segurança da unidade. As entrevistas foram gravadas, né, em MP3 e tiveram uma duração média de 1 hora. Para análise e tratamento dos dados, eu fiz a transcrição através do OTrans e depois eu fiz a conferência manual. Nessa análise, eu utilizei o modo narrativo, em que eu fiz uma análise aprofundada de cada entrevista, e depois eu utilizei o modo paradigmático, buscando os pontos em comum que foram surgindo nas entrevistas. Eu encontrei, então, 6 categorias temáticas. A primeira é a dinâmica familiar, monoparentalidade, pobreza e violência doméstica. Depois, fragilidade do vínculo com a educação formal, evasão e defasagem escolar. Vivências de trabalho infantil, exploração sexual e subemprego. Quarto, sofrimento mental, automutilação, tentativa de autoextermínio e consumo de drogas. Quinto, vivência restrita de atividades de lazer e escassez de oferta.
5, infracionalidade, a influência masculina e o protagonismo juvenil, protagonismo feminino. Depois eu vou falar mais sobre cada uma dessas categorias. Sobre as questões éticas, a pesquisa teve a anuência da SUASE, aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG, teve consentimento e o assentimento das jovens, familiares e responsáveis legais, e foram tomadas todas as medidas de biossegurança contra a Covid-19, com uso de máscara, proteção de face, álcool em gel, distanciamento mínimo. Também foram usados nomes fictícios para preservação da identidade das jovens, né? Os riscos que poderiam ter acontecido foram cansaço e constrangimento, e o risco de contágio pela Covid-19, né? E o fato de eu trabalhar no mesmo local da pesquisa poder ter alguma interferência. Mas nenhuma participante foi infectada pelo vírus no período da coleta, e pelo que eu pude observar, o fato de eu trabalhar no mesmo lugar e já ter uma relação pré-estabelecida com as jovens, pareceu ser um facilitador para as entrevistas, porque as jovens se sentiram seguras e confiantes de expor questões íntimas e delicadas, e que talvez elas não teriam feito isso com uma pessoa desconhecida. E os benefícios, eles estão na contribuição que o estudo pode dar para a formulação e implementação de políticas públicas, tanto a prevenção, né, com essas jovens, assim como para as jovens que estão privadas de liberdade. E o estudo também pode embasar propostas de intervenção da terapia ocupacional no socioeducativo. Além disso, né, também pode auxiliar na capacitação dos servidores da SUASE, com a apresentação do estudo e o debate sobre o tema, né, para os servidores. Como resultado, eu apresento o perfil das jovens privadas de liberdade em Minas Gerais entre 2015 e 2019. De 207 jovens, a maioria era solteira, 88%, mas 11% tinham filhos e 5% estavam grávidas na unidade, que eram 12 jovens durante esse período. A maioria eram pretas e pardas, 74%. Sobre a convivência familiar, em primeiro lugar apareceram as famílias monoparentais femininas, com 34%, seguidas das jovens em acolhimento institucional, 14%. A maioria se encontrava nos estratos mais baixos de classe social, D e E. Com relação aos atos infracionais, aparece em primeiro lugar o roubo, com 27%, seguidos por homicídio, 15%, tentativa de homicídio, 14%, tráfico, 13%. Sobre a escola, a maioria estava evadida, 52%, e com a defasagem escolar entre 3 e 5 anos. Agora, já falando das 12 jovens que foram entrevistadas, esse perfil socioeconômico se manteve muito semelhante, né? Todas elas, quase todas, são de baixa renda, de um contexto de vulnerabilidade social, todas eram de cidade do interior do estado, as idades variavam entre 15 e 19 anos, metade se declarou parda ou preta e metade branca, a maioria era solteira, com exceção de 4 delas, a maioria não tinha filhos, mas uma sofreu um aborto espontâneo e outra teve um aborto provocado por agressões do companheiro. E uma tinha um bebê de 1 mês em período de amamentação quando ela foi apreendida. A maioria tinha escolaridade entre 6º e 7º ano, né? Só uma, a Giovana, estava no ensino superior e ela foi a única nos últimos 5 anos que foi feito esse levantamento. A maioria das famílias possuía renda inferior a 2 salários mínimos e era composta de 4 a 5 pessoas que dependiam dessa renda. Mas a família da Melissa, por exemplo, tinha 10 pessoas. Agora eu vou falar, né, das categorias que foram surgindo no estudo. A primeira foi a dinâmica familiar, monoparentalidade, pobreza e violência doméstica.
Nessa categoria surgiram as mães solos, as histórias de violência doméstica e as reproduções intergeracionais, em que as filhas repetiam as histórias das mães em muitos aspectos, né? A maioria das jovens vinham de família de baixa renda, em um contexto de vulnerabilidade. Quase todas foram criadas por mãe solo ou por avós, com ausência da figura paterna. De acordo com Pino e Rivera, 2019, essa é uma realidade observada na população privada de liberdade de modo geral. E as histórias das mães, elas são marcadas por gravidez precoce, abandono dos familiares, violência doméstica e desigualdade de classe e gênero. E diversos autores apontam que a interseccionalidade ajuda a analisar essa sobreposição de desigualdades nesse contexto social que gera a opressão dessas mulheres. Sobre a violência doméstica no ambiente familiar, eu pude observar o uso de violência como uma forma de resolução de conflitos ou uma estratégia de defesa aprendida. Então, diante de uma escassez de recurso simbólico para a resolução dos impasses, né, acontecia essa forma de resolver o problema, né? Então, reforçando, assim, as ideias de Tovett e Dreyer, 2014. Isso, acho que eu passei. Isso acaba gerando uma reprodução desse ciclo de violência, né, segundo Pais e Dairel. E, de acordo com Rosenberg, que é o precursor da comunicação não violenta, ele diz que todo ato violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, é uma estratégia, né, quando talvez você não conheça outra forma de resolver. Dinsky apresenta ainda uma visão macrosocial de que as injustiças sociais, elas também geram essas violências sociais de várias formas, né, contribuindo, assim, para esse ciclo. Sobre a violência sexual, 11 jovens, né, 11 de 12, relataram que sofreram alguma violência desse tipo. Só uma não trouxe nenhum relato nesse sentido. A maioria, né, 8 jovens, relataram que sofreram abuso sexual. Em média, o início dos abusos ocorreu aos 10 anos de idade, mas com uma delas iniciou aos 5 anos de idade. Metade das jovens relataram que foram vítimas de exploração sexual, e o aliciamento delas iniciou a partir dos 10 anos de idade. Dessas jovens, 4 delas possuíam, né, trajetória de vida de ruas, né, associada também a essa questão, o que evidencia uma condição de maior vulnerabilidade e exposição a diversos tipos de risco. Lopes Galego, 2020, diz que corpos que são percebidos como rebeldes às sexualidades vividas como perigosas escondem e invisibilizam as marcas de corpos que foram violados e abusados. Algumas autoras afirmam que as jovens devem ser protegidas da exploração sexual e não criminalizadas, como muitas vezes acontece. E, apesar do avanço na legislação, a violência sexual permanece nos mesmos patamares. Martins, 2020, ressalta que a violência sexual ela deixa marcas profundas com sequelas emocionais e psicológicas com comprometimento da autoestima. Ainda dentro da dinâmica familiar, né, eu trago esse questionamento. Relacionamentos conjugais, risco ou proteção? 4 jovens da pesquisa, elas viviam relacionamentos conjugais. 3 delas desde os 12 anos de idade. Botelho et al., 2016, afirmam que os jovens de classes desfavorecidas, elas se casam mais cedo do que as demais, do resto da população, né? 3 jovens, elas viviam em trajetória de rua e 3 viviam em condição de exploração sexual antes do casamento, o que demonstra uma vulnerabilidade de uma condição anterior, né, a esse casamento e uma esperança de que isso, né, esse relacionamento conjugal pudesse ser uma forma de proteção, né? Algumas deixaram isso muito explícito no discurso delas. Todos os companheiros eram homens mais velhos,
e 2 deles eram envolvidos com o tráfico de drogas. 2 jovens engravidaram e perderam um bebê, uma delas em decorrência de violência doméstica, né, como eu já tinha mencionado antes. Angel 2020 relata que muitas vítimas de violência permanecem, né, silenciadas por dependências diversas do companheiro. Então, pode ser dependência financeira, emocional, psicológica, né, enfim. E as jovens casadas apresentaram um cotidiano de vida restrito ao ambiente doméstico, elas estavam afastadas da escola, da profissionalização, de atividades culturais e de lazer em outros espaços também. Segundo pais, o relacionamento conjugal ou o primeiro filho, eles são como marcadores sociais que passam para a passagem da juventude para a vida adulta. E para essas jovens, esses marcadores parecem ser uma das poucas oportunidades que inauguram, né, essa vida adulta. Segundo Capelaro, 2013, a idealização do amor deixa essas jovens vulneráveis a todo tipo de violência, né? Muitas vezes sem que percebam ou que naturalizem tal condição. A segunda categoria identificada foi a fragilidade do vínculo com a educação formal, a evasão e a defasagem escolar. A maioria das jovens estavam evadidas da escola, né, 10 delas, de 12. E os autores mencionados apontam que as jovens e os jovens no Brasil, de modo geral, eles apresentam altas taxas de evasão, né? No caso das entrevistadas, as causas surgiram relacionadas ao uso de droga por metade delas. Martins já traz essa discussão, né? Traz essa dificuldade dessa conciliação das drogas com a escola. Mas surgiu também motivações relacionadas ao namorado ciumento, em um dos casos, e relacionadas a conflitos familiares e violência doméstica. Em 5 entrevistas, tiveram relato também de dificuldade de aprendizagem, histórico de repetência. Teve relatos de relações conflituosas no cotidiano do ambiente escolar, né? E surgiram alguns casos de dificuldade nas relações interpessoais em função de quadro de sofrimento mental também. De acordo com Eckert e Rocha, 2012, a escola ela tem pouco debatido sobre as reais dificuldades das e dos jovens que impactam em sua trajetória escolar, como as que foram levantadas. Na terceira categoria, eu apresento as vivências de trabalho infantil, exploração sexual e subemprego. No Brasil, a gente tem toda uma legislação para prevenção do trabalho infantil e para regulamentação do trabalho das e dos jovens, para que eles sejam protegidos, né? A gente tem essa lista TIP dos piores tipos de trabalho infantil que são proibidos, né? Mas mesmo assim, metade das jovens entrevistadas, elas viviam em condição de exploração sexual como uma fonte de renda, desde muito novas, né? E que PEC 2018, ele aponta que ocupações rotuladas como desviantes, elas são invisibilizadas e desconsideradas pela maioria das sociedades e dos estudos. É como se não existisse, né? Então, a gente nega, a gente não discute, a gente não resolve o problema, mas ele continua a existir. Apesar da legislação, e todas as jovens que tiveram experiência laboral, elas trabalhavam na informalidade. 4 jovens relataram experiência de trabalho infantil, uma delas desde os 7 anos de idade, com responsabilidades muito grandes, desde muito novas, ainda crianças, né? E sobre trabalho doméstico, né? E algumas faziam trabalho doméstico na casa de terceiros e outras faziam em casa, né? Segundo Rosa, 2018, o trabalho doméstico, assim como a exploração sexual, estão submetidos a estereótipos e discriminações, levando a diversas formas de preconceito e exploração. Os dados do IBGE apontam milhares de crianças e jovens nessa condição,
esse é um trabalho invisibilizado e de difícil erradicação. Também apareceu um caso de trabalho escravo, em que a jovem vivia há 3 anos nessa condição, cuidando de 3 filhas pequenas de um casal, e das atividades domésticas, sem remuneração, sem férias, sem horário definido de trabalho, sem nada. Fica evidente a escassez de oportunidades, né, para essas jovens. Para a Rosa 2018, a ausência de opções também é uma forma de opressão e contribui para a exploração e discriminação de muitas mulheres, que muitas mulheres estão sujeitas. Mulheres pobres ficam sujeitas a condições de exploração extremas e perpetuadoras de práticas de violência. Ao contrário do que se esperava, só 2 jovens eram envolvidas com o tráfico de drogas, e embora nacionalmente haja um aumento do envolvimento feminino no tráfico, em Minas apareceu um baixo índice, né, de 13% entre 2015 e 2019. Segundo Faria, 2017, a resposta do Estado para jovens envolvidas e envolvidos com exploração sexual e tráfico é a punição, enquanto estas e esses jovens, eles deveriam ser protegidos. Então, a legislação, ela se mostrou insuficiente, né, para a proteção desses jovens em situação de vulnerabilidade social. A 4ª categoria encontrada foi sofrimento mental, automutilação, tentativa de autoextermínio e consumo de drogas. Metade das jovens apresentavam um quadro depressivo, 3 tinham sofrimento mental grave, 1 tinha transtorno de personalidade, 1 tinha disforia, e só 3 não apresentaram nenhum sintoma relacionado à saúde mental. 4 realizavam automutilação, 7, mais da metade, já tinham realizado tentativa de autoextermínio ou ideação suicida, e algumas apresentavam esses comportamentos desde antes da privação de liberdade, algumas apresentaram esses comportamentos a partir da privação de liberdade. Segundo esses autores descritos, a população feminina privada de liberdade é mais afetada com transtornos mentais específicos e são as maiores vítimas de violência sexual, que gera baixa autoestima e pode levar a sintomas de sofrimento mental também. A outra coisa que fica evidente é o consumo de drogas, né? A maioria fazia uso de drogas, só 2 negaram esse uso, e 2 afirmaram fazer uso apenas de bebida alcoólica. 3 jovens apresentaram o consumo de drogas como uma vivência cultural e cotidiana em seu ambiente familiar. O início desse consumo, ele aparece de forma precoce, entre 9 e 10 anos em média. Esse consumo, ele pode ter significados diferentes de acordo com especificações culturais, experiências simbólicas, pode estar relacionado desde uma falta de perspectiva de futuro a uma forma de resistência contra as regras impostas, segundo pais, ou ainda simplesmente em busca de um espaço de socialização como prática recreativa, de reconhecimento dos pares e do sentimento de pertença ao grupo, segundo Gasca e Tovet, 2017. A 5ª categoria foi a vivência restrita de atividades de lazer e escassez de oferta. De acordo com Pais, é no domínio do lazer que as culturas juvenis adquirem uma maior visibilidade e expressão. As jovens apresentaram em seu cotidiano um repertório de lazer empobrecido, muitas vezes entrelaçados a atividades domésticas e restrito ao ambiente doméstico e familiar, como arrumar casa, assistir TV e navegar nas redes sociais. O consumo de álcool e drogas é identificado por muitas e muitos jovens como uma atividade de lazer ou mediadora de bem-estar, segundo Tovet e Dreyer, 2014. E aí, então, fica evidente a escassez da oferta de possibilidade de lazer e outras atividades para a população jovem das cidades do interior, sobretudo para a parcela feminina.
Segundo o Bonalume, 2020, o repertório empobrecido do lazer feminino está relacionado a diversos aspectos macro e micropolíticos, como o papel social destinado à mulher, a demanda do cuidado com o outro e a ausência de tempo para cuidar de si, a sobrecarga de responsabilidades assumidas, a dificuldade de reconhecer o lazer como um direito e, principalmente, ao espaço público projetado por uma lógica masculina excludente, que, além de não considerar os interesses femininos, não proporcionam um espaço seguro para as mulheres. Então, por fim, a última categoria é a infracionalidade, a influência masculina e o protagonismo feminino. Nesse estudo, os aspectos que ficaram mais evidentes foram os atos relacionados direta ou indiretamente à figura de um abusador, segundo esses desdobramentos da desproteção e violação de direitos sofrida, também a posição de subalternidade da mulher nas atividades ilegais, a necessidade de autonomia e poder de libertar-se da opressão e dominação masculina. Então, aparece a influência masculina demonstrada, que aponta uma vinculação da criminalidade a um sistema de desvantagem social, distribuição desigual de poder e de recursos que perpetuam o patriarcado, e o protagonismo feminino, que se apresentou como posturas de resistência contra as opressões e violações de direitos sofridas pelas jovens, ainda que de forma trágica e violenta, como única estratégia para atender às suas necessidades urgentes, como a de segurança e proteção. Então, portanto, se apresentaram a influência masculina e o protagonismo feminino. Entretanto, não de forma isolada e antagônica, né, como apareceram em alguns estudos, mas entrelaçadas no cotidiano de vida dessas jovens, uma vez que o patriarcado e o machismo, eles estavam introjetados nas suas construções sociais. Então, fica evidente a especificidade da infracionalidade feminina, que são muito diversas da masculina, conforme já defendia Wang, 2021. Então, apenas 2 atos se relacionavam a conflitos familiares com motivações diversas das demais jovens, embora também se apresentassem em situações de extrema desproteção e violação de direitos no cotidiano de vida dessas jovens. Então, para finalizar, né, para concluir esse trabalho, eu trago aqui algumas reflexões finais. Evidenciou-se a expressão das questões de gênero e classe no cotidiano das jovens, que apresentaram histórias marcadas por violação de direitos em várias facetas do cotidiano. Apresentaram-se interferências masculinas, tanto no microcosmo das relações interpessoais, como através da cultura patriarcal e machista no macrosocial. O protagonismo feminino aparece como um ato de resistência ou defesa, mesmo que de forma a reproduzir o ciclo de violência. As questões relacionadas à raça não ficaram explícitas, mas elas podem estar presentes de forma velada no cotidiano de vida, além de ficarem postas, né, através do próprio perfil das jovens privadas de liberdade em Minas, que tem um índice maior do que o nacional. Verifica-se que a necessidade de ações e políticas públicas voltadas à juventude e sensíveis ao gênero, né, bem como dar maior visibilidade às violências sexuais e domésticas para atuação nos 3 níveis, né, sobretudo nas cidades do interior e na zona rural. Percebe-se que a legislação em vigor ainda não é suficiente para a proteção da população feminina, e é necessário ações que incentivem a transformação das construções sociais de gênero, considerando a sobreposição de sistemas de opressão, dominação e discriminação. Essa leitura interseccional do cotidiano, das vivências ordinárias das jovens, amplia sobremaneira a perspectiva da terapia ocupacional para compreender as atividades e práticas cotidianas imbricadas em uma tecidura social.
E eu agradeço e dedico, né, esse meu estudo às mulheres que resistem cotidianamente às adversidades do patriarcado por um país e um mundo mais equânime. É isso. Obrigada, Tatiana. Parabéns pela apresentação. Eu só gostaria de ressaltar que, até o momento, de fato, a professora Andréia, né, que era titular da banca, não apareceu, né, provavelmente aconteceu alguma coisa que a gente não tem essa informação ainda. Eu agradeço a gentileza da professora Simone, como suplente da banca, né, de participar como titular nesse momento, e aproveito para apresentar as duas integrantes, então, da banca, né. Inicialmente, a palavra vai ser para a professora Mônica Palacios Tolvetti. Ela é professora assistente do curso de terapia ocupacional da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Santiago do Chile, mestre em psicologia social comunitária e doutora em saúde, bem-estar e qualidade de vida pela Universidade da Catalunha. É coordenadora de campos clínicos da terapia ocupacional e suas áreas de desenvolvimento e interesse são juventudes, violências e transgressão social, comunidades, sentido de comunidade, tecido social e ocupações coletivas, além da participação social e inclusão. Agradeço imensamente, né, pela disponibilidade da professora Mônica. Você tem 30 minutos para fazer sua arguição, tecer seus comentários, e depois eu apresento a professora Simone como titular desse nosso processo de defesa. Muito obrigada, Mônica. Nós vamos ter aqui um momento onde a Mônica vai falar em espanhol e nós vamos, né, responder-lhe em português. Isso já foi um combinado prévio e me parece que nós não vamos ter muito problema nessa comunicação, né, Mônica? Seja bem-vinda. Seu microfone está desligado, Mônica. Perdón. Bueno, agradezco a Luciana por la invitación a esta banca para poder escuchar y apreciar el trabajo realizado por Tatiana. Felicitaciones, Tatiana, me parece una investigación muy valiente en muchos sentidos. ¿Sí? Valiente porque se da en un contexto muy adverso, muy difícil para todos, especialmente en América Latina y en países como Brasil y Chile, ¿sí? Y entre otros, muchos otros países. Valiente también porque hablar de juventudes es difícil, ¿sí? Es una población muy invisibilizada, como tú bien dices a lo largo de tu investigación. Y valiente también porque no es cualquier juventud, sino que estamos hablando de mujeres jóvenes, que dentro del concierto de juventudes aún más invisibilizadas. Entonces, en ese sentido, muchas gracias, ¿sí?, por traer este tema al diálogo de la terapia ocupacional, de las terapias ocupacionales, porque en nuestra profesión también es una población muy invisible y muchas veces reducida, ¿sí?, en su abordaje. Fui anotando algunas cosas que me parecen muy, muy interesantes de lo que tú dices, sobre todo este análisis de la vida cotidiana de jóvenes que están privadas de libertad y que en sus vidas previas a la privación de libertad han sufrido muchas situaciones que explican, que ayudan a comprender por qué están privadas de libertad. No obstante, eso no justifica el abuso y la vulneración de derechos que se da en la condición de privación de libertad. Y es más, lo que hace, y creo ahí que podría, y te lo planteo como pregunta para la discusión posterior, profundizarse aún más en qué condiciones macro, que tú las mencionas, condiciones macrosociales, culturales, estructurales, permiten, facilitan que mujeres jóvenes que han sufrido maltrato, abuso, muchas dificultades,
estén privadas de libertad en vez de protegidas, como tú misma lo señalas. Tu objetivo era comprender cómo las jóvenes en estas medidas socioeducativas de privación de libertad representan y construyen el género femenino en sus experiencias cotidianas. Y ahí yo creo que a mí por lo menos me faltó quizás un poco más en la discusión que tú haces y que quizás podemos hacer ahora, cómo ellas se representan realmente desde la perspectiva femenina. Tú haces algo muy interesante, que es poner el tema de la infracción, el crimen, en las diferencias entre masculino y femenino, ¿sí? Y cómo, según lo que alcanzo a entender, y que me parece también muy interesante, cómo el patriarcado en términos sociales y culturales marca las maneras en que se comete delito, se comete crimen, desde las propias mujeres. ¿Sí? Eso yo también lo he visto. En mis investigaciones aparece el patriarcado y el machismo muy presente en las formas de cometer delitos. Entonces me gustaría que se pudiera profundizar en eso, porque creo que apunta a completar tu objetivo, que es cómo ellas construyen el género femenino, es desde su experiencia. Eso es una dimensión, el tema infracción, ¿no es cierto?, que tú lo mencionas. Y lo otro que me llama mucho la atención y que habla muy mal de nuestras sociedades, porque en Chile también pasa, es el castigo para las mujeres que son madres, mujeres jóvenes madres, aún más, ¿sí? Entonces ahí también hay un vacío y una negación a la condición de la maternidad y el maternaje. Comento que soy parte de una investigación que está en curso por terminar, donde estamos trabajando con mujeres adultas y mujeres jóvenes con consumo de droga y maternidad, maternaje. Y una de las cosas que más sucede en los relatos de vida de estas mujeres es la violencia institucional sostenida respecto al maternaje, a ser madres, ¿sí? Y a la negación de esa maternidad, incluso desde ellas, porque ellas no se sienten dignas de criar, ¿sí? De la crianza, no se sienten dignas, sienten que no se lo merecen, entonces es mejor que críen abuelas, madres, ¿sí? O sus madres, pero ellas se niegan también a esa posibilidad muchas veces. Y eso es como afirmado por las instituciones judiciales, las instituciones de salud, ¿sí? Entonces ahí también hay un tema que me parece muy interesante. Tú mencionas al final de tu tesis, en tus conclusiones, estos temas a profundizar, ¿no es cierto? Como a poder, si sigues en este camino en futuras investigaciones u otras, poder profundizar. Porque yo creo que ahí hay todo un tema que en nuestras sociedades y en nuestra cultura, que además de patriarcal, es colonizada, digamos, o sea, somos colonizados y colonizados desde una perspectiva también, como dice Pablo Milanés, con la espada y con la cruz, ¿no es cierto? O sea, esta perspectiva también que tenemos tan enraizada, moral, o que castiga ciertas conductas sin pensar o sin reflexionar críticamente de cuáles son sus causas. Entonces ahí me parece interesante. En las 6 categorías que tú mencionas, digamos, que descubres y generas junto con las mujeres jóvenes, está esto
que sale a lo mejor poco también profundizado, que es la vivencia restringida de las actividades de ocio por escasez de oferta. Creo que las actividades restringidas son mucho más que las actividades de ocio. Yo creo que como de las actividades sociales en general. Y ahí también hay una especie de limitación, de restricción a sus posibilidades por sus condiciones de vida, por la cultura en que son criadas, por las relaciones también que van estableciendo, y porque el mundo que vivimos está muy segregado, muy segmentado. Las políticas sociales, las políticas públicas neoliberales son muy focalizadas, ¿sí? Yo recuerdo, año 90, primeros proyectos de desarrollo juvenil, se llamaban PDJ, Proyecto de Desarrollo Juvenil. Participé de varios de esos proyectos y los mismos equipos preferían trabajar con jóvenes de poblaciones populares, pero que ya tuvieran una inclusión social, cultural. Por ejemplo, jóvenes que tocaban música, jóvenes que les gustaba el teatro, jóvenes que participaban haciendo deporte, ¿sí? Pero aquellos jóvenes que estaban en las esquinas, en las calles, consumiendo droga, sin hacer otra cosa aparentemente, eran desechados de esos programas por el concepto neoliberal de éxito. Necesitamos programas que tengan éxito. Si sumamos a estos jóvenes a nuestros programas, ¿sí?, no tenemos éxito. Por lo tanto, no hay financiamiento, no hay recursos, ¿sí? Y eso fue un daño, por lo menos en mi experiencia en Chile. Me imagino, he conversado con colegas de Brasil y pasó algo muy similar, que posterior a la dictadura se generan estas políticas neoliberales en los años 90, focalizadas y segregadas, que van marginando a grupos juveniles que son justamente los que van perpetuando situaciones en que no tienen, comillas, nada que hacer. Nadie los considera, nadie los toma en cuenta, no son sujetos de la política pública porque quedan fuera y hay un abandono, ¿sí? Entonces, es más, lo que quiero decir es que creo que es más allá de la vivencia. No es solo una vivencia de restricción de actividades, es una acción del Estado o de los estados, ¿sí? Y eso también me parece importante como poder discutirlo desde una perspectiva crítica, que es la perspectiva que tú señalas. Sí, respecto a la legislación, me parece importante también esto que también tú mencionas, que no es solo un tipo de joven, ¿sí? Hay diversidades. Y eso es muy importante porque también las políticas de control social, que son los que finalmente llegan a estos jóvenes, no son las políticas de oportunidades, son las políticas de control, tienden también a pensar o a pensarse desde un solo atributo: jóvenes que delinquen, sin distinción de ningún tipo. Entonces se anulan estas interseccionalidades de las que habla Tatiana. O sea, la posibilidad de género, de edades, de formas culturales, de expresiones, de realidades quedan anuladas porque se focaliza, se reduce la mirada, la comprensión y la intervención a delinquir. Entonces lo que importa es el tipo de delito, ¿sí? No quién lo hace, por qué lo hace y en qué condiciones lo hace. Entonces allí hay una mirada que me parece también importante hacia la política pública. O sea, cómo hacer de una investigación como esta, ¿sí?, una voz
que pueda presentarse de alguna manera a programas sociales, a políticas públicas, a visibilizar estas diversidades de juventudes y las múltiples también interseccionalidades que se generan siendo joven, mujer, ¿sí? De una determinada etnia, raza o condición social, ¿sí? Y cultural. Eso. Y lo último que me parece interesante, que me gustaría a lo mejor que profundizaras, es el tema de la diversidad sexual, ¿sí? En esto de ser mujer, no hay una sola manera de ser mujer, también, joven. Y la juventud es un momento de la vida donde el tema de la sexualidad, de la vivencia de la sexualidad y del género, es central, es muy importante, porque nos ayuda también a definir. Y en eso, la condición de transgénero, siendo mujer transgénero, tiene una doble particularidad o singularidad. Y ahí también me faltó un poco profundizar quizás cómo se vive esa condición. Eso diría por lo pronto. Felicitaciones de nuevo, Tatiana, a mí me parece un tema, me apasiona, ¿sí? Creo que debemos mucho, necesitamos ponernos al día en una deuda grande como terapeutas ocupacionales, pero también como países, como políticas respecto a las juventudes. E, sobre todo, ser mujer joven. Obrigada, Mônica, né, pelos seus apontamentos e reflexões, né, e onde, de fato, assim, o mestrado são 2 anos, a gente fica querendo, né, onde precisava aprofundar mais, e, enfim, eu acho que a Tatiana aí tem todo o perfil para dar continuidade para um doutorado, né, eu acho que você traz elementos aí bem importantes para a gente pensar, para a gente pensar... Vamos com o doutorado. Mas para a gente pensar, né, eu acho que mesmo diante do que ela apresenta, acho que muitas questões aí que nos ampliam essa leitura. Eu queria passar a palavra para a Tatiana, mas antes só fazer um adendo, assim, acho que a professora Andréia ingressou na sala. Andréia, eu não estou conseguindo te... É porque a gente estava ansiosa aqui, Andréia, sem saber se você ia... Não, pois é, Luciana, Tatiana, a professora Mônica. Assim, primeiro, muito bom dia. Eu quero começar me desculpando, mas agora que eu entrei, eu percebi que estava agendado errado. Eu entrei às 10, porque estava agendado para as 10. Eu falei, mas como? Né? Na verdade, começou então às 9, mas pode ter sido um problema da agenda do Teams. Por isso que eu estou aqui, gente, já começou. Eu falei, e o pior é que eu estava assim, seu contato, telefone, liguei até no CRISP. A Adriana me passou também um contato, eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa séria, porque eu conheço a Andréia. Ô, Andréia, então eu nem sei o que é isso, o que foi. Não sei mas nem te assim, falar não tem problema. Assim, o que aconteceu. Não, mas eu acho que foi um erro aqui da agenda, porque na hora de colocar na agenda, eu acho que saiu 10 horas. Sai a agenda eletrônica. Não, então assim, eu quero muito me obrigada. Desculpar muito com a Tatiana, com você, Luciana, mas estou à disposição. André, então, siga. Acontece ainda mais nesse formato, né? Esse formato. Exatamente. Remoto, eu acho mas que a gente siga fica... como você tinha planejado, tá bom? Não, então, olha aqui, a Tatiana vai responder a Mônica, e aí depois eu passo a palavra para você, André. Eu tinha, inclusive, a gente está com a suplente, a Simone, aqui. Se a gente tivesse tempo, eu acho que ia ser a banca aqui com 3, porque a Simone já tinha, inclusive, se prontificado. Agradeço aqui em público, né, a participação da Simone, e eu sei do cuidado que ela leu, né, com muito critério essa dissertação. Então, Simone, muito obrigada pela sua gentileza, né, e uma pena a gente não conseguir estender a banca para 3 pessoas, mas... E aí, posteriormente, a fala da Tatiana, eu passo a palavra para a professora Andréia. Tá, obrigada, Luciana. Então, primeiro, eu queria agradecer a Mônica, né, os comentários. Eu acho que vai ajudar aqui a gente nas reflexões, né, nas alterações que a gente pode ainda fazer
mas é o que a Luciana falou, assim, foi um trabalho que surgiu muitas questões, né, muitas questões, e foi difícil mesmo escolher, assim, o que tratar, o que aprofundar. Eu acho que cada uma das categorias que surgiram dava para fazer uma dissertação inteira só com uma delas. E aí foi realmente assim, a gente precisou realmente fazer uma escolha, né, de alguns temas para a gente aprofundar, né? Acho que algumas coisas a gente ainda pode mexer, né? Mas outras coisas realmente vão ficar para talvez um artigo com um aprofundamento maior no tema, né? Ou um próximo estudo, uma próxima pesquisa. Essa questão do público trans, né? Assim, a gente o São Jerônimo é uma unidade que recebe o público trans, e aí teve uma jovem que era, né, trans, que participou da pesquisa, e eu fiquei também, assim, cheguei a pesquisar um tanto de artigo, a ler, e eu falei assim, nossa, não vai caber. Não vai caber tratar disso também, né? Então, porque já é são outras questões, né? Um outro tema que você abre ali para poder tratar disso, né? Então, mas eu acho que também é uma possibilidade de escrita a respeito, de aprofundamento a respeito, né? Assim, mas realmente foi preciso fazer, né? Um critério assim de priorizar o que a gente vai falar mais, o que a gente vai aprofundar mais, mas talvez acho que seja importante a gente acrescentar um comentário, né? Que o público trans tem essa particularidade, mas que nesse estudo não vai ser feito esse aprofundamento, né? Eu acho que foram válidos os comentários, eu agradeço. Então, obrigada, Tatiana. Eu vou passar a palavra para a professora Andréia, eu vou apresentá-la rapidamente. Andréia possui graduação, Andréia Maria Silveira, possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, residência em Medicina Preventiva e Social, com a área de concentração em saúde do trabalhador, especialização em gestão de hospitais universitários, mestrado em Sociologia e doutorado em Ciências Humanas, Sociologia e Política pela UFMG. É professora associada do Departamento de Medicina Preventiva e Social da UFMG. Atua como docente na disciplina Saúde do Trabalhador, oferecida para os cursos de graduação em Medicina. É docente no mestrado profissional de promoção da saúde e prevenção da violência e do programa de pós-graduação em Sociologia. É diretora-geral do Hospital das Clínicas da UFMG, da EBSER, tem experiência na área de saúde coletiva, atuando principalmente nos seguintes temas: saúde, trabalho, violência e prevenção. Andréia, você terá 30 minutos para fazer seus apontamentos, sua arguição, e muito obrigada aí pela presença. Bom, primeiro, obrigada, Luciana, pelo convite, obrigada, Tatiana. Mais uma vez, desculpa pela minha confusão com os horários, né, achando que a banca estava iniciando às 10, mas agora partindo, então, para a arguição. Primeiro, Tatiana, eu queria te cumprimentar pela sua coragem em enfrentar um tema que é um tema emergente da agenda de saúde coletiva e da agenda de segurança pública no país, mas é um tema muito difícil da gente tratar. E só para contextualizar essa dificuldade, né, eu participei recentemente de uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça sobre monitoração eletrônica, tratando de mulheres, de adultos, não de jovens que cometeram ato infracional. E uma das coisas mais difíceis que a gente tratou foi a questão da colocação de tornozeleira em mulheres, né? Há toda uma reivindicação de um tratamento diferenciado. A entrevista com elas mostrou como é que a pena de mulheres que cometem crimes, no caso, elas têm uma incidência completamente diferente e têm repercussões muito diferentes da punição que a gente aplica em homens. E esse é um assunto da pauta até diante de pessoas que não são pesquisadores, seja da área de saúde pública. Eu vou citar um exemplo de um livro de literatura, digamos assim, voltado ao grande público, que tem sido muito citado nos trabalhos, que é um livro que é assim, Prisioneiras, que é do
Varela, que é um médico oncologista, que foi médico numa unidade prisional brasileira durante muito tempo, e que aí a gente começa a ver citado, ele fala de cotidiano de mulheres presas, e ele traz para o debate várias dessas questões. Então, é um debate, digamos assim, que está na boca do povo. E está na boca do povo porque também no mundo inteiro, e você pontua muito bem, há um crescimento da população prisional feminina, ele cresce numa proporção muito maior do que a população prisional masculina. E mesmo quando a gente fala de adultos, os problemas são muito parecidos com aqueles que você traz nos relatos dos cotidianos das jovens que cometeram atos infracionais, né? Então, tem uma lógica do sofrimento das pessoas que é muito parecida e não seria diferente. Então, eu queria começar te cumprimentando pela coragem de abarcar um tema que é um tema difícil, é um tema complexo, e como você fala no seu texto, é um tema ainda bastante subestimado pelas teóricas feministas, né? Essa população de mulheres que cometem crimes, ela ainda é pouco abordada. Tem uma revista brasileira que chama Estudos Feministas, e é uma revista de Santa Catarina que publica muitos textos, e eu estava fazendo um outro estudo, fui fazer uma revisão bibliográfica que era exatamente sobre mulheres que cometeram crime, sobre mulheres no sistema prisional. Deixei nessa revista que lá deve ter muita coisa, né? Uma revista que tem um diálogo que parte de uma matriz teórica feminista, e eu não achei nada, né? Então, eu corroborando a sua afirmação de que tem muita pouca produção sobre isso, e eu não tenho dúvidas que o seu trabalho ele traz mais elementos para amplificar esse debate. Bom, então, eu vou fazer um comentário, primeiro começar do comentário geral. Eu gostei muito de ler o seu volume, eu acho que as ideias estão bem colocadas, eu acho que depois, para a entrega do volume final, só fazer uma pequena revisão de português, tem alguns errinhos, mas são poucos, mas vale a pena corrigir, mas eu acho que as ideias estão colocadas de forma clara, a sua motivação, a sua introdução teórica, a sua metodologia também descrita, os casos são impressionantes, e aí eu concordo com o que eu vi do relato da Mônica, assim, falei assim, nossa, como é que faz um recorte aqui? Porque os relatos são muito ricos, e eu concordo com você, respondendo a Mônica, como é que eu faço um recorte para focalizar e aprofundar, porque realmente tem relatos muito importantes, e você teria múltiplas possibilidades de análise. E aí, falando na análise, e aí eu já vou pular para os resultados, eu gostaria de discutir com você um pouco como você dialoga com a literatura a partir para explicar o que você encontra no seu campo. Você usa reiteradamente, na análise dos seus achados, alguns conceitos que são importantes para entender, mas que eu acho que você os utilizou de uma forma muito naturalizada. Eu acho que a professora Mônica também chamou atenção para isso. Eu vou chamar atenção para 3. Para patriarcado, para machismo e para classicismo. Então, isso aparece reiteradamente, mas você os tratou de uma forma naturalizada porque eles não aparecem de uma forma consistente na sua revisão teórica. E seria importante, se eles são tão fundantes para explicar o que você acha, e você vai repetindo eles reiteradamente, talvez fosse um pouquinho importante você tratar deles com um pouquinho mais de profundidade na sua introdução teórica, porque eles parecem ser realmente muito importantes na forma como você interpretou os seus achados. Esse, eu acho que é o comentário que, do ponto de vista teórico, mais importante que eu tenho para fazer para você, né? Então, assim, aprofundar para que as pessoas entendam o que você está falando. Essa é mais uma manifestação, é a responsabilidade do machismo, do patriarcado, do classismo, né? Eu acho que é importante, então, você tratar disso de uma forma mais profunda lá na sua parte teórica. Eu gostei muito como você tratou a questão da interseccionalidade, eu acho que ficou muito, muito bacana, mas precisava... eu acho que ela ficou legal. E eu queria te fazer... comentar com você, e queria te ouvir um pouquinho sobre a seguinte questão. Eu percebo, às vezes, e eu percebi que você é uma pessoa que fez leituras de autores feministas, de autores que fazem uma reflexão sobre a condição feminina na contemporaneidade,
Mas eu percebo uma grande ambiguidade. Eu não tenho uma leitura aprofundada dessas autoras, tá, Tatiana? Provavelmente você o fez com muito mais profundidade e pertinência do que eu fiz, mas eu gostaria de dialogar um pouquinho com você o seguinte: é uma certa ambiguidade entre uma mulher protagonista e uma mulher vítima. Né? Então, o tempo inteiro, ela busca um lugar de protagonismo, às vezes até no crime, né? Então, você, como uma série de outros autores que trabalham a questão de adolescentes ou de mulheres, de adolescentes que cometeram ato infracional ou de mulheres que cometeram atos infracionais, aparece reiteradamente na literatura o destaque que se dá para a ocupação de posições subalternas nos atos infracionais, ou de um ato infracional que ele é cometido muito em conexão com uma relação afetiva com um homem, né? Então, o que inclusive determina essa subalternidade. Ele ocupa um papel de protagonista, seja no tráfico, seja numa outra, ou, por exemplo, num roubo, né? Tem um episódio que você conta, né, de uma participação, a um planejamento de um roubo, e como é que ela participa, mas sempre num papel subalterno. E há uma crítica que isso tem a ver com as relações machistas, com as expectativas dos lugares femininos. Quando a gente trabalha em adulto, isso aparece na questão, é um pouco diferente a distribuição dos crimes que levam à restrição de liberdade entre adolescentes e adultos. Né? Aqui você deixou bem claro, porque inclusive em observância ao Estatuto da Criança e do Adolescente, grande parte das jovens que tiveram restrição da sua liberdade cometeram crimes contra as pessoas, né? Então foi homicídio, tentativa de homicídio, o roubo e o tráfico. O tráfico aparece em um percentual muito pequeno. Nas mulheres que estão presas, ao contrário, o tráfico aparece em uma proporção enorme, dependendo do estado da federação, ele chega a ser responsável por 68% das detenções. Então, quando vai se analisar, essa questão do feminino, ela aparece com muito mais intensidade, porque as escutas de cotidiano de mulheres adultas, elas mostram que elas são punidas pelo tráfico, porque o tráfico ele permite uma inclusividade delas no mercado de trabalho ilegal em posições que são tradicionalmente femininas. Muitas, inclusive, traficam dentro de casa. Né? Ela fica indolando droga, ela guarda droga, ela esconde arma, ela faz comida para a liderança do traficante, ela faz um pequeno vapor, né? Ela atua como mula. Isso aqui ela cuida do traficante, lava a roupa dele, ou porque tem uma relação de ele é um companheiro, ou ele é um namorado, ou ele é o pai, ou ele é o irmão, mas ela entra nesse mercado ilegal com papéis tradicionalmente femininos. E por isso que há essa coisa que as mulheres são mais presas, as adultas, pelo tráfico, obviamente, mas aí a restrição de liberdade adolescente tem um outro perfil, mas a lógica acaba sendo a mesma. E os autores, quando tratam disso, ela sempre enfatiza, é uma reprodução das posições tradicionais femininas no mundo, né? Elas cuidando deles em papéis subalternos, sobre a autoridade deles, sobre a liderança deles. E, ao mesmo tempo, de colocar a mulher nessa posição e de reivindicar um lugar onde ela pudesse ser mais protagônica, há uma vitimização que sempre está reivindicando um olhar diferenciado para ela dentro do sistema de justiça criminal, porque ela é mãe, olha, ela não pode ficar... Eu não posso restringir a liberdade dela, e eu concordo, porque eu acho que no Brasil se prende muito por pouca coisa, e eu concordo que isso valeria, inclusive, para os homens, não tem sentido, nem para um homem, nem para uma mulher, e para o sistema prisional, ou para um jovem, porque furtou dois frascos de desodorante, mas no caso das mulheres, eu percebo muito no discurso das militantes, e no discurso, muitas vezes, de pessoas do judiciário, que você penaliza de partida, de uma forma muito mais rigorosa que penaliza os homens, porque uma mulher que comete um ato infracional, ela está atentando contra a sua natureza e os papéis tradicionalmente femininos, então elas são julgadas com muito mais rigor, mas depois, quando você vai discutir a legislação, eu vi documentos recentes do Ministério, do Conselho Nacional de Justiça, ou quando a gente vai discutir, as regras de Código, as regras de Tóquio, que falam de como tratar as mulheres que cometeram crime, você sempre se remete aos papéis tradicionais. Nós vamos tratá-las diferentes, nós temos de lembrar que elas têm de continuar cuidando dos seus filhos,
elas amamentam, elas cuidam da casa. Então, como é que a gente pensa numa mulher protagonista e autônoma da sua própria vida, né, lidando com essas contradições? A gente reconhece o papel subalterno dela, eu sei que você tem resposta para isso, e no seu texto você sinaliza isso, ao mesmo tempo que eu quero ela ter um papel protagônico, eu reivindico o tratamento dela no sistema de justiça criminal, da mulher e da jovem, um outro tratamento considerando os papéis tradicionais. Os homens também têm filhos, ninguém fala assim, eu preciso libertar esse homem, considerar medidas alternativas de responsabilização dele pelo ato criminal que ele cometeu, porque ele tem 3 filhos em casa que também precisam de um pai. Aí fala assim, essa mulher, eu preciso ou pôr uma tornozeleira, ou dar uma medida alternativa, porque ela precisa cuidar da sua casa, ela precisa cuidar dos seus filhos. Então, como é que a gente pensa num protagonismo e numa autonomia das jovens, conciliando essas duas visões distintas? Por um lado, a gente reclama da subalternidade, por outro lado, a gente pede proteção baseada nos papéis tradicionais femininos e concessões baseadas nos papéis tradicionais femininos. É só uma provocação, tá, Tatiana? A outra coisa que eu queria colocar para você a última coisa que eu leio, eu resumo, sabe, Tatiana? Porque como o resumo é a última coisa que a gente escreve quando a gente está fazendo um paper, quando a gente está fazendo uma dissertação, uma tese, eu vou ler por último também, né? Porque eu só tenho condição de apreciar o resumo se eu ler tudo que você escreveu. E tem uma coisa que você lá colocou no seu resumo, e que talvez, que eu te sugiro, talvez relativizar um pouco, que você fala que você evidencia violação de direitos e que a legislação brasileira em vigor não é suficiente para proteger as jovens. E eu acho que o seu texto não permite essa conclusão, porque você não fez uma crítica da legislação brasileira na sua capacidade de proteger as jovens, né? Eu, pessoalmente, eu acho que tem muitas oportunidades de melhoria, mas eu acho o ECA um instrumento legal, normativo, muito bacana. E a crítica que eu tenho, não é que o ECA é ruim, a crítica que eu tenho é que a gente não conseguiu implementar o ECA ainda, né? Plenamente. A gente não conseguiu garantir, assim como a gente não conseguiu garantir para as mulheres adultas que cometem crimes aquilo que está previsto na lei de execução penal, né? Só para dar um exemplo de uma situação que você cita, e que eu acho que essa sim ela é mais grave na questão dos jovens, que é a questão da visita íntima. A visita íntima está prevista na legislação brasileira desde 1984. Mulheres presas têm muita dificuldade de ter visita íntima, e os jovens mais ainda, você colocou isso plenamente, mas eu acho que a gente tem uma grande dificuldade de traduzir o corpo normativo que visa garantir direitos para mulheres adultas, e no seu caso, no seu trabalho, mulheres jovens que cometeram atos infracionais. Então, o problema que eu vejo não está na lei, ele está no executivo. É o executivo que não consegue construir uma unidade em condições adequadas, que não consegue oferecer visita íntima, que tem um tratamento preconceituoso, muitas vezes, em relação dessas meninas dentro do sistema, dentro do abrigamento, dentro do sistema de justiça criminal, que não consegue coisas básicas como oferecer absorvente higiênico, como tem sido pontuado e está na agenda nacional. Então, eu acho que talvez valeria a pena você relativizar um pouco essa fala, porque no seu texto você não faz uma reflexão sobre a inadequação da legislação existente e com relação à proteção que ela é capaz de conferir às jovens que cometeram ato infracional. Uma outra coisa que eu queria, e é a última que eu vou colocar, porque eu acho que eu já coloquei questões difíceis, já não pode, né? O seu trabalho já é difícil demais, e acho que você foi muito corajosa, né, em encarar um tema tão pedregoso, né, tão difícil. É o seguinte: você anuncia que você tem a expectativa pessoal, eu acho que nós todos, eu, Luciana, né, nós somos, né, eu lembro da Luciana fazendo doutorado, eu defendi um pouco na frente dela, depois eu, Luciana, que é uma grande expectativa que a nossa contribuição possa melhorar a política pública, a gente que atua no âmbito do público, né, nossa, ainda que seja um pedacinho, eu tenho a expectativa de que esse meu estudo possa contribuir para o aperfeiçoamento da política pública. E você também anuncia isso no seu texto.
E aí a pergunta que eu te falo é o seguinte: depois de tudo que você leu, de tudo que você ouviu, dos diálogos que você fez com a literatura, isso é só uma curiosidade, tá, Tatiana? Isso não é pré-requisito para aprovar ninguém em dissertação de mestrado, mas eu gostaria de te ouvir o que você mudaria hoje, depois de tudo que você ouviu. Seja na legislação, que você colocou que não protege, mas seja na forma como o executivo brasileiro cuida das jovens que cometeram atos infracionais. Então, eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre isso. No mais, eu não vou me alongar, eu tenho reparos que são pequenos, mas eu acho que não merecem ocupar o tempo da arguição e que depois eu vou te mandar no texto em PDF, eu coloquei como comentários e coisas pequenininhas, e aí eu te mando depois, e aí você e a Luciana podem avaliar como se apropriar disso para o volume final. Eu termino a arguição te dando parabéns. É muito bom ter, imagino que para a Luciana tenha sido bom te orientar, porque é muito bom ter alunos ousados que não buscam o teu título de mestre trabalhando no lugar comum, mas buscando desafios reais. E você buscou um grande desafio, um tema emergente, pouco trabalhado no nosso cenário, e que a gente precisa muito de reflexões profundas para conseguir melhorar a política pública e que cuida de adolescentes, e no caso das meninas, que por serem minoritárias sempre foram pouco tratadas, né, pouco estudadas, que cometeram ato infracional. Então, meus parabéns, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Andréia, pelos comentários. Eu acho que trouxe elementos aí muito importantes para a gente rever, revisitar, e, de fato, esse trabalho da Tatiana nos trouxe várias indagações, né? Né, ouvir essas meninas foi de uma sensibilidade, nos deslocou bastante dos nossos lugares comuns, sabe? Então, eu queria passar a palavra para a Tatiana, e depois a gente faz um fechamento. Obrigada, Andréia, pelos comentários, né? Eu vou responder aqui primeiro falando o que você disse dos conceitos, né, para acrescentar na fundamentação teórica do patriarcalismo, do machismo, classicismo. Eu acho perfeito, assim, né? Acho que é super possível de fazer ainda, e realmente acho que vai contribuir. Com relação ao que você trouxe, dessa dualidade, né, do protagonismo e da influência, né, assim, dessa subalternidade, para mim foi o ponto que mais me chamou a atenção de todo o trabalho, né? Porque o que eu observei na literatura é que a minha percepção é de que as pessoas categorizavam o sujeito. Ou a mulher era subalterna, ou a mulher era protagonista. E no meu estudo, na minha pesquisa, nas minhas entrevistas, o que eu observei é que não é assim que funciona. Que a mesma pessoa, ela tem as duas vertentes no comportamento dela, no cotidiano dela, nas vivências dela. Em um momento ela vai ser protagonista, em um momento ela vai estar ali nessa subalternidade. Então, são coisas que estão ali, né, entrelaçadas mesmo, assim. E então, eu vi meninas muito com uma postura muito empoderada, meninas muito donas de si, muito autônomas, que tinham um perfil, assim, né, de mulher empoderada, mas que, eu falo disso, né, no trabalho, mas que na hora do ato infracional, em vez de ter uma reação com o ex-namorado que estava perseguindo ela, que estava ameaçando e tudo, ela vai atrás da mulher que o ex-namorado mandou, né? Então, assim, ela ainda se vê nesse lugar, né, dentro dessa estrutura, né, social, patriarcal e machista, e aí ela acaba sendo influenciada por isso sem crítica, ela não percebe o que ela está fazendo, ela não tem essa dimensão, né? Outro caso que eu também ressaltei no trabalho foi o de uma menina que aparentemente totalmente com perfil de subalternidade, de submissão, casada,
que o marido não deixava trabalhar, não deixava estudar, não deixava ela fazer nada, e ela concordava e aceitava aquela situação, e ela falava que estava certo, que ele queria cuidar dela, e aí ela aceita, né? Então ela se coloca nesse lugar de submissão, mas ela aceita no discurso, que aí todos os momentos que esse companheiro sai de cena, né, que foi uma das vezes quando ele foi preso, uma das vezes que ele foi baleado e ficou hospitalizado, ela sai para atuar, né, e aí ela apresenta o protagonismo dela, assim, e ela fala que quando ela faz isso, é uma necessidade de ter poder, de ter, né, poder da própria vida, de ter autonomia, de poder ditar a própria vida, né? Então, dessa necessidade de ter essa autonomia. Então, é isso. Então, a mesma pessoa, ela vai aparecendo, né? Essas vertentes, assim. Então, eu acho muito difícil, não tem como você categorizar e falar assim, essa pessoa vai para cá, essa vai para cá. Todo mundo tem mais ou menos as duas coisas, né? E aí eu acho que essa questão que você trouxe, né, assim, é muito real, assim, porque a gente vive numa sociedade que é assim, que pensa assim. Então, por mais que as pessoas que estão ali pensando na lei também estão tentando proteger essas mulheres, acabam colocando elas nesse lugar de vítima mesmo. Então, o que eu costumo, né, refletir é que o machismo, ele não é ruim só para a mulher, ele é ruim para o homem também, porque tem uma série de consequências que são ruins para o homem também, né? Então, esse patriarcado é isso, a gente tenta, mas a gente avança 2 passos, mas volta 1. Então, eu acho que ainda tem uma dificuldade que é social da gente poder avançar nisso, e eu acho que é gradual, é aos poucos, né? Vamos indo devagar. E eu acho que enquanto a gente ainda viver numa sociedade patriarcal, a gente em algum momento vai colocar essa mulher nesse lugar, né? Então, é um trabalho mesmo que a gente precisa ter crítica, né? Ter crítica para olhar para isso, para compreender isso, né? E você quer falar? E eu queria só comentar que eu acho que é uma coisa super legal do seu trabalho é mostrar essa mudança, esse esforço de romper com o lugar tradicional da mulher e, ao mesmo tempo, é um movimento de idas e vindas, né? Eu quero romper, quando meu marido é preso, eu assumo o controle, vou traficar, né? Você conta isso, mas em determinados momentos eu recuo, né? E então você sente muito nessas meninas um desejo da ruptura, uma ruptura que mulheres de outras condições sociais tentam fazer também com dificuldades, não é dificuldades, mas tudo conspira contra ele. O preconceito racial, você relatos que você traz, que é o esforço que várias delas fazem de romper com os papéis tradicionais, as várias barreiras que elas encontram de natureza cultural e estrutural, e aí eu pensei, porque eu sei que você se apresentou no início, você é uma técnica que está ali, inclusive no dia a dia, fora do seu papel de pesquisadora, para ajudar essas meninas, e o papel fundamental que o Estado, que o Executivo, com a presença de vocês lá, tem de ajudá-las a pensar sobre isso, ainda que seja 1, 2, 3, 4, para romper e sair desse lugar de sujeição, né, a uma cultura que é muito pesada, assim, como é que a gente ajuda a essas meninas construírem um outro caminho, uma outra rota, e como é que a gente consegue incrustar isso na forma como a gente executa a política pública de cuidado com as jovens que cometeram ato infracional. Então, esse para mim é um desafio enorme, e o seu trabalho, ele mostra o tamanho desse desafio, como é que é difícil, e como é que elas transitam entre os dois lugares o tempo inteiro. Agora eu quero ser protegida, agora eu me cuido, aliás, eu cuido de mim sozinha, cuido da casa, e é um caminho muito difícil, né? Então, eu acho, era isso, eu te perguntei porque eu sabia que você ia responder isso, você deixa isso muito claro, e eu acho que é um mote muito importante para a sua
futura publicação, e certamente vai acontecer, é você explorar dos legisladores e de quem executa e quem implementa a política pública. Só, desculpa te interromper, mas eu acho que esse é um achado muito bacana do seu trabalho. O outro ponto que você traz sobre a legislação, né, para mim também foi perfeito. Eu acho que você falou o que eu penso, eu acho que realmente eu tenho que deixar isso mais claro, porque realmente eu não percebo um problema na legislação, mas de fato é na execução, né? Não é o que está escrito que está errado, mas é como viabilizar que essa legislação entre em vigor, né? Como viabilizar para que essa legislação realmente proteja a menina, né? Então, é uma questão da execução, né? De fato, eu acho que é preciso mexer no texto e corrigir para que isso fique mais claro, porque você falou o que eu penso, mas, né, aí demonstra que do jeito que está escrito não está transmitindo o que eu estou pensando, então eu acho que ainda dá tempo de tentar, né, corrigir isso daí, porque realmente não é um problema na legislação, mas na execução dessa legislação. Eu também vejo que a gente ainda está batalhando nessa implementação da legislação que foi feita, inclusive no sistema socioeducativo, né, assim, que ainda não funciona conforme a legislação prevê. A gente está ainda nessa fase de implantação ainda, né, como muita coisa não funciona. A última coisa que você falou foi sobre as políticas públicas, né? Estou tentando lembrar aqui, você perguntou como que... Eu perguntei, Tatiana, se depois do que você leu e de tudo que você ouviu, o que você hoje sugeriria para melhorar essa política pública de cuidado dessas jovens que cometeram atos infracionais? É porque você fala que a sua expectativa é que a política, que você contribuísse para o aperfeiçoamento da política pública. Então, o que você sugeriria? Então, a gente, né, eu trabalhando na ponta, né, com essa experiência prática, eu acho que a gente tem a legislação, mas a gente tem vários documentos normativos que vão dizer de como que a gente vai atuar na prática com os jovens dentro das unidades, né, na unidade feminina especialmente. E eu acho que a gente tem documentos que podem ser revistos, sabe? Eu acho que talvez, a partir da leitura desse trabalho, eu, né, talvez possa sugerir alterações no regimento interno, né? A gente já tem uma discussão, um pleito, assim, dentro do sistema de fazer um regimento exclusivo para o público feminino, porque é um regimento único para todas as unidades, masculino e feminino é o mesmo, né? Eu falo, acho que disso também, mas eu acho que fazer um documento específico para o público feminino, tem um documento que chama POP, que é Procedimento Operacional Padrão, que é um procedimento também da segurança, como que os servidores da segurança vão agir naquele ambiente, que é o mesmo para os meninos e para as meninas. Então, tem uma série de documentos normativos internos, né, que eu acho que a gente pode pensar em adaptações e sugestões, em mudanças que sejam mais sensíveis ao gênero, às questões de gênero, né, porque até então é tudo tratado da mesma maneira, né, então, assim, a princípio, com a minha ajuda de formiguinha, né, pensando assim, aonde eu estou, né, seria isso, e aí talvez, quem sabe, outras pessoas em outros estados possam também pensar isso e fazer ações semelhantes, né? Então, fazer capacitações com as pessoas que trabalham com esse público, para poder ter essa sensibilidade, para entender por que tem que ser diferente, por que não pode ser tratado da mesma maneira que os meninos, sabe? Então, aí eu penso em questões mais da prática, assim mesmo, do dia a dia do trabalho, entendeu? Então, eu espero que tenha essa contribuição. Tatiana, eu acho que isso não é um trabalho menor, eu acho que as normas, elas não têm uma orientação
conexão com uma sensibilidade de gênero, e se você conseguir, na forma de andar no dia a dia nas unidades, isso já é uma contribuição fantástica e te apoio plenamente nessa decisão. Não é fácil, porque você vai ter de convencer muita gente, mas ela acrescenta, ela muda de patamar e melhora muito a vida das meninas que estão nas unidades, né? Então, eu acho que é um esforço que vale a pena, né? A gente precisa lançar esse olhar, essa sensibilidade de gênero dentro do sistema de justiça criminal do adolescente, né? De adulto também não tem, não, mas eu acho que tratando do que é o seu objeto, a gente precisa lançar esse olhar e o seu trabalho ajuda a fazer isso. Então, parabéns e boa sorte. Obrigada. Obrigada, Andréia. Agora a gente vai ter um tempinho, né? A banca, eu vou convidar a Mônica, a professora Andréia, eu e a professora Maria Leotti, que nós vamos para um outro link, enquanto os convidados aí, se puderem, né, nos aguardar, porque é a hora da gente avaliar, né, de ouvir a banca e formalizar aí essa avaliação da banca em relação ao trabalho da Tatiana. Rapidamente a gente retorna. Andréia e Mônica e Maria, eu estou mandando um link dessa outra reunião via Gmail, pode ser? Por correio? Eu vou abrir agora. Por mail. Espera aí que eu vou mandar ainda, que eu não sou rápida nesse negócio. Espera aí. Só um minutinho. Ajá. Que aí a gente sai dessa e vai para outra. Luciana, lo mandas por correo, por mail? Gmail, isso. Espera aí só um minutinho. E nós saímos dessa outra, tá? Dessa da Tatiana. Deixa eu sair aqui da Tatiana e já vou mandar a outra. Estou esperando que llegue, porque não ha chegado. Sim. Ô, Tati, se você tiver recebido o link, manda aqui no chat, porque eu acho que a Luciana encaminhar por e-mail para todo mundo. Não sei se ela vai conseguir. Seu microfone está desativado. Ô, Natiele, eu não recebi não, porque são só elas que vão se reunir agora para fazer minha avaliação, dar minha nota. Sim, eu achei que era por causa do tempo da reunião, não, desculpa. O tempo é limitado. Mas aí elas vão reunir lá agora, vão conversar, dar minha nota, e daqui a pouquinho elas voltam para me dar o resultado. É bem rapidinho. Parabéns pela apresentação aí, ficou muito bom. Obrigada. Fiquei nervosa, né? A gente fica, né, 2 anos. Mais do que normalmente. Mas foi muito bom, parabéns. Obrigada. Tati, parabéns. Que delícia ver isso em resultados, assim, acompanhar esse processo. Obrigada. Como foi sair da unidade e defender depois? Fiquei pensando muito nisso. Pois é, eu já sabia que eu ia sair, né? Então, já no final do mestrado, eu já sabia. Então, eu corri com as entrevistas e corri com essa parte prática para poder finalizar depois, né? Assim, mas eu saí tem poucos meses que eu saí de lá, né? Mas agora eu estou numa unidade masculina. Mas eu acho que ainda pretendo, né, contribuir. A gente está pensando em fazer um evento da SUASE com as pessoas que estão nas unidades femininas, né, da Semi-Liberdade e na internação, para a gente discutir e debater o tema sobre o feminino, né? Então, o pessoal da SUASE já me fez esse convite, então acho que vai ser uma contribuição, a gente vai continuar contribuindo mesmo de longe, né? Mesmo não estando lá mais. Então, estou feliz. Ai, que beleza. Eu queria até ter mais contato, né? Assim, a gente fez aquela oficina, depois veio a pandemia, tinha um monte de proposta para pensar, mas a pandemia atropelou um pouco as coisas, vai ser bom. Bom te ouvir, dá vontade de voltar a trabalhar com o público, assim. Mas, inclusive, o feminino está recebendo ainda estágio de TO pela UFMG, né? Então, ainda é possível fazer algum trabalho lá.
Se você quiser, ó, a Luciana e a Rosângela está até aqui, ó. Você pode conversar com elas e pensar alguma coisa. Olha, adorei. Vou pensar assim. Porque eu tô na história, né? Mas eu já tô formando. E aí. Mas dá para pensar assim, vai ser bem legal. Eu tenho contato do pessoal de lá também, posso te passar. Ai, eu vou querer, a gente vai conversando. Pensar até o sistema de educação, né, durante a pandemia, como que ficou agora essa retomada. É. As unidades estão esvaziadas ainda, né? Por conta da pandemia, ainda não voltou totalmente, né? A capacidade não está esvaziada, mas é possível já fazer algum trabalho. Obrigada, gente, por estar aqui. Regina, pai, Manu, a mãe chegou aí, Luciana, Alan, Lanine. Patrícia, está aí ainda, Paty? Parabéns, viu, filha? Obrigada. Estou muito feliz vendo você aqui, viu? Não Tatiana, perdi vídeo, não. Depois eu vejo. Tá bom. Tatiana, eu vi tanto orgulho no olhar dessa mãe aí que não pude deixar de falar. Né? O olhar dessa mãe é por orgulho. Até escrevi aqui uma mensagem para você, Tatiana, mas te parabenizo também. Aqui, né? Foi muito bom, muito tempo que eu não te vejo, né? E gostei muito de ver seu trabalho. Parabéns. Você vai adiante, tem muito percurso aí pela frente. Né? Obrigada, Simone. Vamos aguardar as colegas, né? Tá voltando. Mas parabéns, um grande abraço para você. Obrigada. Tá bom. Oi. Oi. Voltamos. Tatiana, antes de eu ler a ata, né, final aí da defesa, eu queria falar algumas palavrinhas e depois acho que a Maria também, né, vai falar um pouquinho, mas eu queria, né, assim, falar o quanto foi, mesmo com todos esses desafios, o tanto que foi prazeroso estar com você aí esses 2 anos tão próximos e distantes virtualmente, né? A gente não teve um contato presencial, mas foi muito intenso o nosso contato, né? E nossa proximidade, o quanto a gente ficou, né, familiar, assim. Então, eu queria te agradecer, parabenizar pelo seu empenho, né? Assim, você vinha com uma bagagem enorme, empírica, de experiência, né? De muito otimismo, de muita vontade de mudar. Eu acho que isso torna você essa pessoa tão vigorosa e tão bacana aí, e no lugar que você está, você faz toda a diferença. Então, assim, junto com essa bagagem, você fez um mergulho, né, na literatura, né, a gente começando ainda sem saber por onde, mas eu queria, assim, falar o quanto foi gostoso, o quanto eu aprendi com você, né, o quanto você foi mediadora dessas vozes dessas meninas, né, desses relatos. Então, assim, eu ouvia, eu chorava, eu ria, porque ali tem histórias impressionantes, né, que nos desloca. Eu falei isso com a banca, assim, que ouvir essas jovens, né, e ter essa possibilidade de escutá-las, nos tira
né, do lugar comum, do lugar, né, do julgamento, do lugar, né, assim, como que elas são humanizadas, e seu trabalho, você fez isso, né, você humanizou, e eu espero que, a gente já sabia disso, mas quando você traz e escancara, isso denuncia todo um descaso muito grande, né, com essas meninas, antes mesmo de qualquer penalidade ou criminalidade, nós estamos falando aí de crianças abandonadas, né, no Brasil e vivendo situações de muita miséria, né? Elas não podem ser consideradas só infratoras, né? Elas foram desconsideradas, vulnerabilizadas e muito antes de qualquer ação infracional. Então, seu trabalho denuncia isso, eu acho que esse é o grande mérito dele. E te parabenizo, assim, pela sua força, passou perrengues, como muitos de nós, né, nesse momento de pandemia, e você só foi superando. Queria parabenizá-la por tudo isso e falar que eu estou muito orgulhosa, viu, de você e do que você nos apresentou aí. Maria, eu acho que vai querer também. Maria entrou. O microfone está desligado, Maria. Obrigada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito à Luciana o convite que fez, porque foi um prazer enorme trabalhar com a Tatiana, conhecer a Tatiana, acompanhar este percurso valente da Tatiana em todos os níveis, e mais ainda na altura em que foi, e a aprendizagem que fiz também, e este cruzamento de olhares num tema que é internacional, que está na agenda pública, que tem que ser posto na agenda pública a nível de cada país, mas a nível internacional, não basta estar na lei, no código, no escrito da lei, mas que seja mesmo passada à prática, como aqui. Agradecer também à banca, à Mónica, à Andreia, às outras colegas, o prazer que foi, e penso, Tatiana, que agora é voltar a olhar e não parar aqui, porque este é um fim de uma etapa, mas de certeza absoluta, Tatiana, todo o trabalho que aqui tem, toda a sua defesa da visibilidade destas meninas, há uma continuidade a fazer, numa rede de colaboração, cruzando perspectivas, continuar a dar voz, como a Tatiana tão bem fez, trazendo aqui este desafio, como é que conseguiu encaixar tudo e dar estes cortes que teve que fazer e que nós sabemos que há muito que ainda ficou por fora, mas dar os parabéns, porque foi um enorme prazer aqui de Portugal partilhar toda esta aprendizagem e, sobretudo, o desafio inicial da Luciana, que os próprios estudos da ocupação, a terapia ocupacional, eu fui professora de educação especial aqui em Portugal durante muitos anos, se abram a estes olhares e, no fundo, saiam de uma rigidez de pensamento, porque a realidade social atualmente é muito complexa e obriga a esta interdisciplinaridade e a este olhar. Por isso, quero agradecer e desejar a continuação de muito bom trabalho a todos os níveis, Tatiana, e de colaboração com as colegas, porque penso que há aqui pontos comuns que podem integrar outras colegas e trazer-se mais para o conhecimento científico e para o impacto das políticas sociais. Muito obrigada também, Tatiana. Então, eu vou ler a ata, depois Tatiana faz o fechamento, né, Tatiana? Uhum. Então, a ata de defesa da dissertação da aluna Tatiana Maria Marques Tironi realizou-se no dia 5 de novembro de 2021, às 9 horas, pelo link, né, do Google Meet, da Universidade Federal de Minas Gerais, a defesa de dissertação intitulada Traçados de Vida de Jovens Privadas de Liberdade em Minas Gerais, apresentada por Tatiana Maria Marques Tironi, número de registro 2019-714838, graduada no curso de Terapia Ocupacional como requisito parcial para obtenção do grau de mestre em Estudos da Ocupação. A seguinte comissão examinadora: Luciana Cis Costa, orientadora, professora Andréa Maria Silveira, professora Mônica Palácios Tolver. A comissão considerou a dissertação aprovada. E aí, com muita alegria, né, a versão final da dissertação vai ser ajustada e deverá ser entregue até 60 dias após sua defesa. Então, finalizados os trabalhos, lavrei a ata que lida e aprova, e vai ser assinada por mim e pelos membros da comissão. Cadê você, Tatiana?
Aí, parabéns, Tatiana. Obrigada. Felicitaciones para bienes. Parabéns, Tatiana. Merecida. Parabéns, parabéns, Tatiana. Obrigada, gente. Obrigada. Você quer falar alguma Queria só coisa para a gente agradecer encerrar? também a Luciana, principalmente, né? Ela ficava brincando comigo que ela é a única orientadora que liga para a aluna, né? Muito próxima, né? Ligava muito, né? Muito próxima, né? Foi um trabalho, né, coletivo, assim, de ajuda de todos, né? Então, esse mérito não é só meu, é de todo mundo, né? Principalmente da Luciana e da Maria, né? Se não fosse elas, esse trabalho não teria essa cara, né? E agradeço muito também, né, a disponibilidade da Andréia e da Mônica de estar aqui participando, né? Me sinto muito honrada, assim, com a presença de vocês, com a contribuição de vocês, e nós vamos fazer as alterações e vamos fazer um trabalho mais bacana ainda com a colaboração de vocês. Agradeço. Parabéns, obrigada aí por todos que ficaram aí, né, assistindo, a família, né, que fica tensa, né, e parabéns aos pais, aos filhos da Tatiana, irmão, né, aos amigos tão próximos aí que estão na torcida e estão te parabenizando aqui no chat. Muito obrigada, gente. Então, um beijo. Obrigada, Maria. Obrigada, Mônica. Não some, viu, Mônica? Você está aí no Chile, mas a gente viu que é pertinho. Muchas gracias. Celebrar, Tatiana. Agora, é uma pena que agora... Final de semana. Tchau, André. Muito obrigada. Tchau. 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 Parabéns. Parabéns, Tatiana. Parabéns. Bom, hein, Maria, Tatiana, aliviada. Já respira. Tudo bom. Tatiana, nós esquecemos da foto. Gente, eu sabia que tinha já era. Putz, eu sabia. Parabéns, Então vou tirar pelo parabéns. menos a gente, Maria. Pois é. Esqueci da foto com a banca, Tatiana. Nossa, é tanta coisa. Eu também não lembrei, não. Tira aí. Eu não sei tirar, muita coisa. Também não. Eu não sei. Esqueci como é que é. Meu irmão já me ensinou, mas eu já esqueci. O print lá, print screen. Olha, eu fiz um print. Só que eu não tô vendo ninguém, eu tô vendo só a Tatiana. Tá todo mundo? Então dá um sorriso aí. Cadê? Tá todo mundo? Aparece aí de novo. Tá todo mundo, gente? Isso. Eu não tô vendo ninguém por isso. Ai, mas foi bom, né, Maria? Foi bom. Muito bom, Tatiana, muito bem. Esteve muito bem e o trabalho excelente. Por isso vai dar para muito e agora é aproveitar o dia, festejar dentro do possível. Eu estava querendo brindar com você, viu, Tatiana? A gente aqui, Maria, nós estamos numa cidade dos botecos, você sabe o que Sim, E aqui todo mundo era de praxe, acabava a defesa. Ia para o boteco, aqui também. Uma pena. Agora, mas chegará o dia. A gente vai brindar ela aí, viu, Tatiana? Nós vamos te brindar. Isso, nós brindamos. Tatiana, tudo muito bom. Obrigada. E parabéns a todos. Adeus também, tudo bom. Tchau, Maria. Tchau, até breve. Até breve. Tchau, gente. Tchau. Uhul! Ei, Regina. Tati, minha internet caindo. Se eu ligasse toda hora, estava caindo. Eu tô tão emocionada, gente. Eu quero ter acesso ao link que eu perdi o começo. Eu vou disponibilizar, tá? Ai, eu tô muito emocionada, estou muito feliz, estou muito orgulhosa. Obrigada, amiga. Agora nós temos que ir para a farra para comemorar essa vitória. É mesmo. Um beijo. Viu? Saudade, orgulho. Só aprendo com você demais. Viu? Obrigada, amiga. Vou desligar. Tchau. Tchau. Beijo.